Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 28, onde nós faremos uma revisão geral dos conteúdos do terceiro bimestre, que envolvem os meses de agosto e setembro. Você poderá acompanhar no seu livro didático entre as páginas 153 e 190. Se vocês podem perceber, é uma gama muito grande de páginas, porque envolve uma série de conteúdos basicamente de história do Brasil. Vamos a eles então? Então, o primeiro conteúdo que nós vivenciamos no mês de agosto diz respeito ao período pré-colonial no Brasil. O período pré-colonial, pessoal, são as 3 primeiras décadas pós-chegada dos portugueses ao Brasil. Nós sabemos que os portugueses estiveram em solo brasileiro pela primeira vez oficialmente, dia 22 de abril de 1500. E o período compreendido entre 1500 e 1530, portanto, as 3 primeiras décadas, são reconhecidos em nossa história como período pré-colonial. Por que, professor Rubens? Porque não houve uma colonização, um povoamento efetivo dos portugueses no Brasil. Ou seja, durante esses 30 primeiros anos, em nenhum momento os portugueses vieram morar no Brasil. Vieram aqui apenas esporadicamente, de vez em quando, explorar alguma riqueza, encontrar o pau-brasil e, obviamente, demarcar a conquista, o domínio do território brasileiro pelos portugueses. Portanto, nesse período, vieram apenas 2 tipos de expedições ao Brasil. As expedições exploradoras, chefiadas por Gonçalo Coelho e Gaspar de Lemos, com a função das expedições exploradoras explorar o pau-brasil, levar e revender no mercado europeu. E as expedições guarda-costas. As expedições guarda-costas, chefiadas por Cristóvão Jacques, que vieram no sentido de fiscalizar, proteger, vigiar o litoral brasileiro, a costa brasileira, contra possíveis invasões de corsários, de piratas estrangeiros. Havia um grande número de piratas franceses, ingleses e holandeses que passeavam pela costa da América. E a ideia das expedições guarda-costas era justamente proteger as riquezas do Brasil por portugueses dessas possíveis interferências de piratas estrangeiros. Lembrando que as expedições exploradoras, elas exploravam o pau-brasil utilizando a mão de obra indígena através do escambo, a troca. Os portugueses traziam produtos variados, davam aos índios em forma de presentes, facas, facões, espelhos, E os índios em troca extraíam o pau-brasil e entregavam aos portugueses. Essa troca era chamada de escambo. Lembrando também que outro termo importante do período pré-colonial que está associado às expedições exploradoras eram as feitorias. Feitorias foram armazéns ou fortificações construídas pelos portugueses no litoral em pontos estratégicos para guardar a madeira, o pau-brasil, até eles virem apanhar. Em 1530, o rei Dom João III resolveu iniciar o processo de povoamento, de colonização do Brasil. Professor, por que eles não vieram nas 3 primeiras décadas? Porque nesse período, o comércio português com o Oriente, o comércio de especiarias era muito lucrativo. Então, naquele momento, entre 1500 e 1530, todas as atenções portuguesas estavam voltadas para o Oriente. Só que esse comércio começou a entrar em crise e a partir de 1530, aí sim, o reino português decide iniciar o processo de ocupação, de povoamento do Brasil. E Dom João III, o rei, ele dá a incumbência a Martim Afonso de Souza de iniciar esse processo. Em 1532, Martim Afonso de Souza chegou ao Brasil e fundou a primeira vila, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. 2 anos depois, em 1534, ele criou o sistema de capitanias hereditárias, o primeiro sistema político do Brasil. Ele dividiu o Brasil em 15 lotes que foram entregues a 12 donatários. Esses donatários passavam a explorar essas capitanias e recebiam essas capitanias através de um documento chamado Carta de Doação. Pela carta de doação, o rei estava doando aquela capitania ao donatário para que ele a administrasse, mas ele não podia negociá-la. Tinha que passar necessariamente para seus herdeiros, daí o termo capitania hereditária. O outro documento era o foral. Era o documento que estabelecia os direitos e deveres dos donatários nas suas respectivas capitanias. Entre os direitos, por exemplo, estavam de fundar vilas, escravizar índios, cobrar impostos. E os deveres, obediência a Portugal e enviar parte dos impostos, claro, ao governo português. O sistema fracassou, apenas 2 capitanias prosperaram, das 15, somente Pernambuco e São Vicente, por causa da grande produção açucareira. Então, em 1548, o governo resolveu substituir o sistema de capitanias hereditárias pelo sistema de governo geral. É bom lembrar também que nesse período se escolhe por um novo produto na economia brasileira, o açúcar.
vários engenhos são instalados, e é bom lembrar que o engenho era toda a fazenda, toda a estrutura. O engenho geralmente era composto pela casa grande, que era a casa do senhor feudal, o dono do engenho, a senzala, que era a residência coletiva dos negros africanos, os escravos, tinha a capela, que era uma pequena igreja, tinha as áreas destinadas ao cultivo de subsistência, que eram mandioca, batata, arroz, feijão, milho, e a maior parte do engenho, claro, eram canaviais, e tinha também a casa de moenda, onde era moída, prensada a cana para gerar o caldo da cana. Esse caldo era cozido, e tinha a casa de purgar, onde o melaço era transformado em açúcar, era refinado para vender para o mercado europeu. Lembrando que ajudaram os portugueses nesse empreendimento da cana-de-açúcar, da produção açucareira, os holandeses, nesse processo. E, obviamente, a mão de obra era escrava, era a mão de obra do negro africano. A princípio, tentaram utilizar a mão de obra indígena, mas o índio se recusou e houveram vários conflitos, justamente pela recusa dos índios em trabalhar nos engenhos. Então se recorreu ao trabalho dos africanos, dos negros africanos nos engenhos. É bom lembrar também que os negros, eles não aceitavam passivamente essa escravidão. Várias eram as formas de resistência, tentativas de fugas, formação de quilombos, dentre os quais o mais famoso deles, o Quilombo dos Palmares, que foi destruído em 1695 por Domingos Jorge Velho. O Quilombo dos Palmares foi o maior reduto de negros foragidos e foi aqui no Nordeste, na época na capitania de Pernambuco, atualmente estado de Alagoas. Bom lembrar que a sociedade açucareira era uma sociedade extremamente patriarcal, machista e estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Os escravos iam ser sempre escravos, os senhores sempre senhores, não havia possibilidade de mudança de classe. E nessa perspectiva, o Brasil atendia aos interesses portugueses. Como era produzido o açúcar? Através de latifúndios, grandes propriedades, grandes fazendas, os engenhos. Monocultura, geralmente a produção era só de açúcar. E trabalho escravo. O trabalho escravo que era bastante lucrativo. O negro era comprado na África a preços acessíveis, bem baixos ou trocados por aguardente e fumo, trazidos para o Brasil e vendidos nas feiras a uns preços bem elevados. Então o tráfico negreiro dava até lucro para os comerciantes. E aí os negros vão se unir aos portugueses, os brancos que já estavam aqui, e aos indígenas. E aí formam-se as três matrizes étnicas que dão origem à população brasileira hoje. Por que o Brasil é um país miscigenado? Porque o Brasil é um país de mistura racial. Porque nós somos oriundos da mistura de três raças. Os indígenas que já viviam aqui, os brancos portugueses que chegaram posteriormente e finalmente os negros africanos. Os negros que ajudaram com seu braço a construir boa parte da riqueza do Brasil. Seja no início na produção do açúcar, posteriormente na extração do ouro e finalmente na produção cafeeira. Nós encerramos aqui a nossa revisão, espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.